Olá, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a você que ouve as palavras de Deus, que é vida. Leia junto comigo Daniel, capítulo 3. A palavra de Deus vem dizer que o rei ordenou que todos os seus súditos adorassem uma estátua de ouro que ele havia mandado fazer. Quem se negasse a fazê-lo seria jogado numa fornalha acesa. Então aqui você tem uma ameaça. Tem ameaça e tem ordem. Ameaça e ordem. E você também vai ver posicionamento. O posicionamento desses três jovens. Como eles foram para a fornalha de fogo, porque eles não se renderam à ordem do rei, mas eles não manifestaram rebelião, ironia, desdém, soberba e orgulho, mas você vê aqui humildade e confiança em Deus. Então leia junto comigo as palavras de Deus. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos, não havia exceção, todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Então teria, nessa linguagem, eu estou lendo na linguagem de hoje, teria uma cerimônia para a estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Então todos estavam lá na cerimônia. Todos estavam lá, vou falar numa linguagem de hoje, na festa de inauguração. Todos estavam lá para celebrar a estátua, a imagem que o rei Nabucodonosor construiu. Mandou fazer aquela imagem com aquela estatura e largura para ser adorada. Então, quem é que está mandando fazer esta imagem? Nabucodonosor. Então, a palavra de Deus diz assim: aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: todos estão lá. Povos de todas as nações, raças e línguas. Não havia exceção de ninguém. Povos de todas as nações, raças e línguas. Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Então, quando os instrumentos começassem da cerimônia a tocar, a fluir, havia uma ordem.
todos deviam se ajoelhar e adorar. Se ajoelhar e adorar. Ou seja, se subordinar e reconhecer aquela imagem, prestar culto àquela imagem criada por um homem, que o homem mandou fazer. Então a palavra de Deus continua. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Então, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram. Fizeram tudo aquilo que o rei Nabucodonosor queria que fizesse. Que se ajoelhasse e que adorasse. Aí o que acontece? E da partir do verso 8 ao 18. Os 3 amigos de Daniel se recusam a adorar a estátua de ouro e foram levados à presença do rei. Então, nem todos se dobraram e adoraram. Os 3 amigos de Daniel não fizeram essa obra, não cederam à ordem do rei. Mas de que forma eles agiram? Qual foi o comportamento? Qual foi o fruto que eles fizeram naquele momento? Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, há em nós domínio próprio diante das situações. Desespero não faz parte do domínio próprio. Mesmo que a nossa carne vá sentir medo, vá querer se desesperar, vá ficar inquieta, mas nós sabemos que há um lugar que acalma o coração e a mente, que é Deus que guarda, ou seja, a paz de Deus que excede todo entendimento, levando a Ele as nossas súplicas em oração e com ações de graça. Então a palavra diz assim: foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Uma oportunidade de acusação. Tem ameaça, tem ordem, tem acusação e tem o povo de Deus no meio. Eles disseram ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é um rei soberbo, orgulhoso, que está tendo muitas conquistas pela permissão de Deus. Tudo que ele está construindo é permissão de Deus. O próprio Deus deu o cálice da sua ira a Nabucodonosor. Para quê? Para que deu o cálice da sua ira para a Babilônia, se eu não me engano, diz na palavra, para que ele desse às nações para beber. Porque eu não sei na palavra se diz Nabucodonosor ou se diz Babilônia. Então me perdoe, mas Deus dá a eles o cálice da sua ira para que eles deem às nações para que bebessem. Por isso que eles estavam invadindo, conquistando, dominando, porque havia ali uma permissão de Deus, tá certo? Só para você entender. Deus está no controle, Ele é soberano. Ele manda nos céus e manda na terra. Então, a palavra do Senhor diz assim: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao
Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha aqui uma fofoca. Olha aqui uma fofoca, uma denúncia, uma arquitetação, uma influência maligna sobre a mente de Nabucodonosor. Não adora o teu Deus e não obedeceu a tua ordem. Não adora o teu Deus e não obedeceu a tua ordem. Veja, os nomes deles foram mudados na Babilônia, porque o povo de Deus está exilado. O povo que foi exilado estava debaixo de obediência, porque essa era a vontade de Deus. Então eles se subordinaram ao que Deus queria. Não ficaram lutando lá contra a Babilônia, contra a própria vontade de Deus. Não se renderam, que era o que Deus falava através do profeta Jeremias. Então, você vê que eles não estão com os seus nomes de origem. Os seus nomes na Babilônia foram mudados, como Esther também, não é? Com o rei Xerxes, o nome dela era Radassa, e dentro lá, junto com seu rei, casada com seu rei, o nome dela é Esther. Mas o nome foi mudado e não a essência. Veja que eles estão nas cerimônias, eles estão na festa com todas as pessoas, porém, não fazendo o que todo mundo faz. Porém, não praticando o que todo mundo pratica. Não realizando o que aquela festa, aquela cerimônia, aquela ordenança do próprio rei, não é? Pela qual eles foram levados exilados, estava ordenando. Por que nós devemos ler o capítulo todo? Porque nós devemos estar atentos e trazer para a prática da nossa vida é ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Praticar o espírito humilde, sem soberba, sem orgulho. Você vai ver na fala deles o que há no coração deles. O que há no coração deles? A essência guardada, a adoração ao único Deus. Não há rebelião. Eles apenas não vão se prostrar diante de um Deus que não é o Deus dele. E eles vão falar sobre a sua fé. Eles vão falar sobre aquilo que eles creem. E não vão se render. Eles não vão ceder à ameaça, não vão se subordinar por causa do medo. O medo faz parte do sistema humano. Eles vão se entregar completamente às mãos de Deus. Se Deus quiser salvar, então que Ele salve. Se Deus quiser salvar o teu cargo no trabalho, que Ele salve. Se Deus quiser salvar a empresa, que Ele salve. Se Deus quiser salvar o casamento, que Ele salve. E aqui não estou te induzindo a rebelião, tá certo? Porque existe uma palavra sobre a mulher e sobre o esposo. E cada um, individualmente, tem que obedecer a Deus. Se subordinar às palavras de Deus. Então, cada um tem que buscar em Deus qual é a sua maneira de agir, qual é a sua maneira de frutificar. Se seu marido é como o marido da rainha Esther, busque sabedoria a Deus, seja sábia como Abigail, entende? Porque nem todos são casados com Isabel, com Zacarias. Ambos servem a Deus, são tementes a Deus, estão debaixo da mesma palavra, têm uma vida que Deus aprova, mas os homens são diferentes. Seu casamento pode ser diferente, a sua esposa pode ser diferente. E há um Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele nos guia sim, se nós crermos debaixo da direção de Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, porque muitas vezes estamos preocupados com os pensamentos religiosos. Eu nem ia falar sobre isso agora, mas hoje eu estava meditando sobre Mateus 11, sobre o que Jesus fala, sobre ele entrar na casa de Zaqueu. Jesus não vai a um ambiente sem que haja conversão e mudança. Jesus não desperdiça o tempo dele. O tempo dele é usado para fazer a vontade de Deus. Ele está debaixo da direção. Mas os religiosos o criticavam. E fala disso na palavra de Deus. Que se dermos tempos vamos ler ou deixamos para um outro dia. Mas se você estiver preocupado em respaldar a sociedade e não em obedecer a Deus,
vai haver uma confusão mental. Vai abrir espaço para espírito de confusão. Porque a sua vida está debaixo da vontade de Deus. E Deus deve te dirigir. Debaixo da sua vontade. Por isso, essa importância de nós estarmos nesse lugar de escuta e aprendizagem. Se nós observarmos hoje, há muitos líderes cristãos que estão em evidência, que falam as palavras de Deus, mas que porque passaram por uma terapia, por autoconhecimento, por ressignificação, hoje, ao ministrarem as palavras de Deus, também trazem no meio da mensagem pensamentos que acolheram na terapia. Para que eu e você venham a seguir e praticar. E a nossa base de vida diária, de vida nesse mundo, é obedecendo às palavras de Deus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então há essa mistura na fala. Glória a Deus que eu tenho um pouquinho de conhecimento e consegui discernir. E nem sempre o que aplicou na vida do outro vai se aplicar na minha. É por isso que eu não falo aqui de alguns detalhes do meu casamento, daquilo que Deus foi me dando de estratégia, porque essa é Deus e você. Eu só venho aqui falar a palavra de Deus e sair e orar por você e junto nos fortalecer. Então a palavra de Deus diz. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia, alguns judeus, como nós falamos. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor. Não respeitam, olha a acusação. Não respeitam, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Está focando a mente de Nabucodonosor naquilo que aqueles 3 jovens não faz. E isso é artimanha de quem? Do diabo. É ele que quer acusar, é ele que quer colocar um espírito que divide, um espírito que traz desunião e nos cega ao ponto da gente nem ver o que é bom. Veja o que acontece com esse rei. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso, ficou com raiva, como diz algumas versões. E mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? E ele continua: pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Mudar de posicionamento. Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? E quem é o Deus que os poderá salvar? Pois Deus me traz nessa história, porque você verá comigo o final, que vai haver salvação, a presença de Deus se manifestará e Deus se dará a conhecer. Isso mostra a nossa resistência contra a vontade de Satanás, porque nós estamos nos subordinando a Deus e resistindo o diabo, que não leva em consideração as coisas de Deus. E ele vai fugir, diz a palavra. Veja. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim. Isso é muito importante para a gente cristão.
Pra gente que quer ter uma vida com Deus e quer que Deus seja glorificado na nossa vida. E quer que Deus seja visto na nossa vida. Ou como o semelhante ao nosso irmão Jesus, né? O mundo viu que ele ama o Pai. Como foi esse amor que Jesus mostrou? Obedecendo o Pai até a morte. Morte de cruz. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Então veja, a palavra de Deus continua. Ó Rei, nós não vamos nos defender. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Ó Rei. Então ele está dizendo, Deus pode me livrar. Se ele quiser, se for a vontade dele, ele pode. Ele pode me livrar da fornalha e do teu poder. Da fornalha e do teu poder. Da fornalha e do teu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então eles explicam ali, eles falam para o rei, nós não vamos nos dobrar, se Deus quiser ele pode nos livrar da fornalha, do teu poder, mas nós não iremos nos dobrar, nós não iremos adorar. A palavra, e eles ainda falam, pois se o nosso Deus, então ele tem um Deus. Porque Nabucodonosor não fala, né? E quem é o Deus que os poderá salvar? E eles respondem, pois, se o nosso Deus, e quem é o Deus? Aí ele falou, se o nosso Deus, eles não estão preocupados em respaldar, em provar para a sociedade, nada. Isso é uma mente livre. Isso é uma mente liberta. Porque quando a gente tem medo ou está preso ao status, ao que conquistamos, porque eles tinham cargos, não é? Ali dentro, eles tinham provisão, a própria vida. Ou seja, se Deus não salvasse eles perderiam tudo aqui nesse mundo. Nesse mundo, eles perderiam tudo. Então essa é a maior liberdade, é na mente. Porém, a gente não pode usar da nossa liberdade para sermos rebeldes. Para sermos rebeldes e não respeitarmos as autoridades. Mas devemos falar da nossa fé. Ele está falando, se o nosso Deus quiser, ele vai nos salvar. Mas também se não quiser, nós não iremos adorar, nós não iremos nos prostrar. O meu pastor falou algo no domingo e eu usei durante a semana. Ele disse uma palavra branda, acalma o furor. Ele deu um conselho ali de última hora, assim, quando já estava encerrando o culto, do Espírito Santo, que falou a ele e ele liberou a palavra. E durante a semana, diante de uma situação, eu pude seguir o conselho do Espírito Santo. Então, praticar a palavra é uma escolha. Eu podia agir com palavras de rebelião. Ou agir com palavras brandas, que acalmam o furor. Então ele está furioso. A palavra diz que é Nabucodonosor que está furioso. Não diz que os 3 jovens estão furiosos. Não diz que eles estão rebeldes, que eles estão inquietos, que eles estão sendo desaforados, que eles estão sendo, como nós vemos aí, né? Atiçadores. Eles não estão atiçando o rei. Foram dizer ao rei, e eu trazendo para uma linguagem de hoje, eles professam a fé dele. Eu tenho um Deus. Se ele quiser me salvar, ok. Mas se ele não quiser me salvar, ok também. Eles estão ali, no lugar onde está tendo os tamborim, onde está tendo a festa de celebração. E estão sendo os únicos que não estão participando da festa e do culto à imagem que o rei Nabucodonosor mandou construir. Eu diria que eles estão acabando com a festa. Não é? Eles estão acabando com a festa.
com a vontade do diabo ali, naquele território e diante daquele decreto, daquela ordem de um homem, de um rei. Então a palavra, e isso a gente pode trazer para qualquer área da nossa vida. Eu já passei por situações assim na universidade, falei com o professor com respeito, me submeti a fazer a prova. Se eu reprovasse bem, se eu não conseguisse atingir a nota e tivesse que repetir a cadeira bem, mas eu não podia me subordinar a algo que foi pedido, que era contrário a tudo aquilo que eu creio na palavra de Deus. Ele acolheu com mansidão, eu tive que fazer a prova, ele não mostrou indignação nem ira, ele mostrou que não gostou, mas atendeu o meu pedido e da outra amiga minha também. Já teve outras situações também, ameaças em trabalho, quando foi pedido para mim mentir sobre uma conta errada que eu fiz e eu fui ameaçada de ser demitida e pessoas me deram um bocado de palavras para enganar o cliente e eu coloquei tudo em risco. Claro, eu já tinha tempo com a palavra de Deus, eu já estava sendo trabalhada na minha identidade, então eu já tinha confiança no caráter de Deus, que se eu fosse demitida, Deus abriria outra porta, mas que eu não poderia negar a minha fé e mentir. Todos estavam esperando para ver o que eu iria fazer. E no final, a minha gerente me parabenizou, disse que eu fui muito corajosa, nem lembro muitas palavras, mas ela falou algo, ela ficou maravilhada, porque eu coloquei tudo em risco. Mas eu estava com medo, eu estava, com meu coração gelado, mas eu ficava pensando, meu Deus, eu menti, Deus está olhando, Deus está vendo, isso não é de Deus. Eu professo que eu amo a Deus e agora eu vou mentir, todos vão saber que eu menti para me livrar, então eu vou fazer igual a todo mundo. Eu vou dizer a verdade e seja o que Deus quiser. Era o que eu pensava. E quando eu falei, o cliente acolheu com mansidão, que ele viu que aquela conta estava totalmente errada, mas ficou caladinho. E só pediu um bocado de brinde. Mas ele acolheu, então eu fui provada. Mas Deus me provou, mas sabia que o coração que estava ali era um coração misericordioso, queria me perdoar e queria mandar eu refazer a conta. E ele comprou o carro de todo jeito, com a conta certa. Veja, quando Deus está no negócio. Então, eu já fui provada em várias áreas assim. E você também vai. E você também está. Mas não é com rebelião. Não é com insubordinação. Mas professando a sua fé, diz o Senhor. Aquilo que você crê. Quantas vezes no meu caso, vamos dizer que seu esposo é um vereador, é um presidente, eles têm os compromissos, aí você coloca a religiosidade no lugar do seu papel como esposa na palavra de Deus. Porque o mundo nos libertou. A gente faz o que a gente quer. Mas existe uma palavra, e Paulo diz que a gente é livre quando fica viúva. Resumindo para você entender. Então não deixe de ser companheira do seu esposo, de estar dentro da mesma missão, de buscar sabedoria em Deus, porque eu não conheço a tua situação. E eu orar por esses corações, que hoje de manhã foi tão lindo o Espírito Santo, esses corações soberbos, arrogantes. Eu sei que é muito difícil, é triste, é desestimulador, é desanimador. Você vê alguém que você ama num caminho que aflige sofrimento e você tá ali com a palavra de Deus, mas tudo que você quer é que o cenário mude, é que Deus interceda, é que o diabo perca totalmente o acesso à mente daqueles que você ama. Então eu sei a dor que você está sentindo. Eu passei por muitas delas e são horríveis. Mexe com toda a estrutura, a nossa estrutura humana. E é a nossa fé em Deus que nos faz ficar. É o nosso amor a Deus que nos faz crer na palavra e ficar pela palavra. Não porque a gente quer aquele sofrimento, mas porque a gente tem uma palavra de que o cenário vai mudar. E aqui eu não estou falando para você ficar debaixo de violência física, apanhando todos os dias, ou alguém que está dizendo que quer matar você.
Converse com seu pastor. Em nome de Jesus, se essa é a tua situação, eu peço que o Espírito Santo te ajude, porque eu não sei como é que está o seu psicológico, para que ele coloque a pessoa certa na sua vida, para que possa te orientar nesse momento, para que você não tome nenhuma decisão que vá trazer risco tanto para a sua vida como para a vida dos seus filhos. Tá certo? Então, Deus, ele está com você para te livrar dessa situação. Assim nos diz o Senhor. Então, a palavra de Deus diz assim: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E nós iremos entrar agora do verso 19. Do verso 19 ao 30. Porque Deus, ele salva os 3 moços que foram jogados na fornalha acesa. Eram seus servos que confiavam nele. Antes de eu entrar enquanto eu ministrava, porque tem mulher que é muito afoita. Veja, aprenda com Abigail, é por isso que você deve se imergir na palavra. Quando a Abigail chega, depois de ela ir lá, se humilhar a Davi, em prol da salvação da sua casa, em prol de Davi não ir lá matar e fazer aquele plano, né? Ela se coloca como culpada, ela traz toda a culpa pra cima dela. Ela chega em casa, o marido tá trazendo uma linguagem pra você entender. Tá dando uma festa da carne, tá bebendo, tá se divertindo. Ela não vai falar com ele naquele momento. Ela fala depois, quando ele está sóbrio. Então a palavra, ela nos dirige. Agora, se nós vamos praticar, é uma escolha nossa. Se nós vamos nos subordinar, se submeter ao processo, é uma escolha nossa. Às vezes a gente quer essa falsa liberdade para cair psicologicamente em outro relacionamento que vai ser bem pior. Porque a identidade ainda não está firmada em Deus, para esperar em Deus. Então, se alguma área da sua vida um dia você não esperou Deus trazer, Deus fazer, mas buscou com as suas mãos, conquistou, fez tudo com as suas mãos. Com a sua força, com a sua aprendizagem, com o que você achava, do seu jeito, e agora tá parado ou parada. Porque a direção errada tem isso, a gente para mesmo. E fica em situações que sós a gente não pode sair. Pode, mas para morrer. Porque quando a gente reconhece, se arrepende e abandona os maus caminhos, ou seja, de viver uma vida onde a gente fazia o que a gente queria, do jeito que a gente raciocinava e com toda a capacidade e inteligência que a gente tinha, mas agora vive uma vida na sabedoria de Deus, no entendimento de Deus, debaixo da direção de Deus, Deus nos faz esperar. Esperar Ele trazer a provisão, trazer a sustentação, trazer a porta aberta. Isso não impede de ter o esforço nosso. Mas agora não é mais fazendo com a nossa mente humana, mas fazendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos dirigir em todas as situações. Porque humanamente somos limitados. Sem o Espírito Santo, estamos mortos. E o morto vai escolher um caminho de vida se ele está cego. Mas é a luz, é Jesus, é a sua palavra que nos dirige. Então aí você começa a plantar chorando para colher sorrindo. Nesse lugar onde você se arrependeu, seu coração está quebrantado e agora espera em Deus que Ele te dirija. Subordina a sua carne a obedecer ao Espírito Santo de Deus. Não é mais guiado por ela, pelos seus desejos, pelas secas. Um exemplo. Eu estava conversando com o Espírito Santo. Vamos dizer que você tem déficit de atenção. Seu marido não te dá atenção, ou a sua mulher não te dá atenção. Aí tem alguém no seu trabalho, uma mulher ou um homem, e te dão atenção, mas eles são casados. Isso é de Deus? Não, isso é do diabo. Porque o diabo traz algo para saciar a sua sede ou matar a sua fome,
mas que você desobedeça à palavra de Deus. Ele não traz algo lícito, ele traz algo ilícito. Ele traz um vírus para entrar nas células do teu corpo e trazer o adoecimento. E o pecado adoece o corpo. Adoece o corpo físico, adoece o corpo familiar, adoece o relacionamento seu com seu esposo, adoece o corpo da igreja se nós não tivermos cuidado e deixarmos a voz do diabo entrar. Então a palavra de Deus diz: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogaram na fornalha. Então, além de ter a fornalha 7 vezes mais aquecida, ainda estavam amarrados. Totalmente na dependência de Deus. O que Deus iria fazer. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E, amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado com a situação, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é, então, que estou vendo 4 homens andando soltos, não amarrados, dentro da fornalha de fogo, dentro do processo que foram jogados? Eles estão soltos, eles não estão amarrados. Soltos na fornalha, perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. Então Nabucodonosor não estava vendo o sofrimento deles diante da situação que eles foram jogados, diante das situações que ele subordinou aqueles jovens a passar com a sua autoridade, com o seu poder para fazer maldade, para colocar pessoas inocentes e vulneráveis a olho humano dentro dessa situação. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: irmão, é fornalha, isso aqui não é historinha não, isso aqui é verdade. Porque as situações, elas são reais. Para que venhamos negar a nossa fé e mostrar se de verdade cremos ou não em Deus. Ou se vamos ceder à situação por medo de perder, medo de acabar, pelo medo. Porque aqui o medo poderia ter feito eles se dobrar. Eles podiam ter medo de perder o status, perder o emprego, perder o olhar do rei, perder a vida, como realmente foi aferido a eles, mas eles se entregaram nas mãos de Deus. Cada um é responsável pela sua ação. A ação deles foi não ceder, mas não fizeram mal ao rei. A ação deles foi não ceder, mas eles não fizeram mal.
Foi outra palavra que o meu pastor falou no domingo, quando ele ministrou a palavra branda e quando ele falou para fazer o bem, mesmo que te façam o mal. Então, o Espírito Santo de Deus está vendo, a gente ouve a palavra, por isso que é importante ler a palavra. E quando nós estamos vivendo a situação, o Espírito Santo ele vai trazer a palavra. E aí você vai se subordinar ou não à palavra, que muitas vezes, quando vamos nos subordinar, o eu desses 3 jovens está elevado? Eles estão preocupados com o eu deles? Eles estão preocupados com eles mesmos? Eles estão totalmente dependentes. O eu deles está esmagado. O eu não mereço isso. Eu tô sendo injustiçado. Eu isso, eu aquilo, eu isso. Não. Eles falaram da sua fé, já que o rei fala do seu Deus. Se o Deus deles o salvaria, e eles falam, se meu Deus quiser, ele salva. Também se ele não quiser, nós não vamos adorar a estátua e nem ao teu Deus. Professou a fé deles, que não iriam fazer. Ponto e final. E aí, olha só, cumpriu-se Isaías 43. Quando passares pelo fogo, não é? As chamas, eu vou ler pra gente lá. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo. Olha esse homem que diz lá no verso 15, e quem é o Deus que os poderá salvar? Ele faz uma pergunta. E ele diz, né? E eles falam, se o nosso Deus... Aí agora o homem está falando, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Saiam daí e venham cá. Saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Cadê os acusadores, hein? Que disse que eles não adoravam o Deus do rei Nabucodonosor. E agora o rei Nabucodonosor está dizendo, e há um trabalhar de Deus na vida desse homem, se você não conhece a história do rei Nabucodonosor. Então, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Ele enviou o seu anjo. Ele enviou o seu anjo, aqui diz nessa versão, e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Aleluia! Um pequeno gesto, né? E eles não fizeram. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Não. Tu não tá ouvindo o que é que esse rei tá falando, não. Tu não tá ouvindo o que é que esse rei tá falando, não. Por isso, ordenem que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços,
e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Houve salvação, libertação das amarras, houve reconhecimento do Deus Todo-Poderoso e até um decreto de quem insultasse esse Deus. Eu vou ler em outra versão, só para você ver. Eu vou ler só o finalzinho, tá? O verso 29. Portanto, eu faço um decreto que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Só para você ver que nesse capítulo não há mudança, né, para a linguagem de hoje. E em Isaías 43 se cumpriu o que está em Isaías 43. O que é que diz em Isaías quando, no momento, em Isaías 43, 2, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. Não está passando sozinho. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim de que você fosse meu. Nós temos um dono que nos defende. Mas você vê que Deus, ele agiu aqui, ó. A palavra de Deus, deixa só eu ver aqui, ó. Ele fala no verso 25. Ele respondeu e disse: eis que vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então veja, Deus conosco no meio do fogo. E o que aconteceu? Não o queimarão. As chamas não o queimarão. Deus cumpriu a sua palavra na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ainda o seu nome foi glorificado. E ainda tinha um decreto. O decreto de quê? O decreto de que Deus... O decreto de que eles falou que alguém falasse contra o Deus de Sadraque alguma coisa errada, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse cortado aos pedaços. Falasse algo errado e nessa versão insultar o nome de Deus. Então, que também aconteça na nossa vida, que possamos ficar firme e não negarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Aquilo que nós cremos e acreditamos. Que não venhamos ceder à mentira, ao engano, à imoralidade, ao roubo, a benefícios do diabo, para poder salvar nossa vida, salvar o que temos, diante das ameaças que ele tem trazido para a igreja e para o povo de Deus. Nós devemos lembrar quem somos e quem está conosco. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor console o teu coração diante das situações em que nós estamos vivendo, diante da soberba, do orgulho, dos homens que estão se cumprindo a palavra de Deus, que são amantes de si mesmo, egoístas, que estão cometendo injustiça, mas não venhamos deixar a nossa fé desfalecer, mas perseverar em crer em Jesus Cristo, que pode mudar qualquer situação. Ele disse que para Deus nada é impossível. Ele disse que para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus disse que para Deus todas as coisas são possíveis. Já vai 50 minutos, então não vai dar para a gente ler Mateus 11. Não vai dar para a gente ler Mateus 11. Porque aqueles que foram levados cativos,
se eles quisessem se manter dentro da religião, lá no templo, lutando contra a própria vontade de Deus, porque a palavra é que eles seriam exilados. Deus trouxe palavras de exortação. Deus não queria aquele mal, queria que eles abandonassem os maus caminhos, mas eles escolheram perseverar com obras mal, e Deus os expulsou da terra. Do mesmo jeito que Deus expulsou aqueles que estavam na terra, porque eram perversos e faziam maldade, Deus também expulsou da terra o seu povo, que ele colocou, mas que estava também fazendo obras más. O mesmo Deus que dá, também é o Deus que tira. Então, se ele expulsou os inimigos para habitar o povo dele, aí o povo dele vai habitar e também vai fazer igual, pior do que os pagãos, ou igual, então também serão expulsos, também serão punidos, também serão castigados. Porque o nosso Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é amor, mas ele é justiça. Então venhamos olhar nossas obras diante das situações. Perguntar ao Espírito Santo, não a carne. O que a carne ia querer fazer numa situação como essa? Ficar com raiva, ficar indiferente, ficar soberba. Eu tenho um Deus, ele é poderoso, você não é nada, você é isso, você é aquilo, e tan. Eles não fizeram isso. Eles confiaram no Senhor. Foi isso que Nabucodonosor falou sobre eles. Eles confiaram no seu Deus e não se importaram em morrer. Mas não se dobraram ao meu Deus e nem adoraram a minha imagem. Eles não se importaram com a própria vida. E somos desafiados diariamente quando Deus nos posiciona em situações. E se cedermos ao medo, continuamos amarrados. Mas eles provaram que eles não tinham medo. Por quê? Porque quando a gente conhece o verdadeiro amor, a gente lança fora o medo. E o verdadeiro amor é Jesus Cristo. Tudo que eu vivo na minha vida hoje é obra de Jesus, não se engane. Na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, é obra de Jesus Cristo. E é direcionado por Ele. E se eu fosse falar com alguém, as pessoas não entenderiam, diriam que é loucura. Por isso que hoje elas veem o resultado. E se esses 3 jovens fossem perguntar a alguém, não, rapaz, se rende, tu vai morrer, tu é louca. Salva a tua própria vida. Você tá entendendo? Salva a tua própria vida. Pensa em ti. Não pensa no outro. Hoje é um dos pensamentos que correm no mundo. Que devemos pensar primeiro na gente e depois no outro. Então o amor sacrificial está se perdendo ao longo do tempo. E o que está existindo? O amor egoísta. O amor que pensa em si. Você está em primeiro lugar e você só pensa em si. E isso está sendo ensinado e as pessoas estão acolhendo. Então não se sacrificam mais, não se entregam mais, não aos homens, mas a Deus, confiando nos resultados que Deus trará. Enfrentando a multidão, enfrentando aquilo que é grande, a situação que é grande, mas que o seu Deus é maior. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.